2h52, voltando com o nosso programa, já na reta final. Daqui a pouco tem Jornada Esportiva, hein? Tem mais jogaço aqui na Rádio Bandeirantes, é claro, com cobertura especial. Amanhã, então, nem se fala, hein? Amanhã cedo já teremos o esporte com peso ou em peso aqui na nossa Rádio Bandeirantes. Bom, o Sabino continua aqui conosco e agora para a gente entender um pouco mais dos bastidores a respeito dessas fiscalizações que são ou que deveriam ser feitas nos bares e restaurantes. A gente tem acompanhado uma dificuldade muito grande desse setor para tentar se manter em pé, para tentar continuar funcionando com as portas abertas, e sabemos que muitos são penalizados porque acabam ficando no mesmo bolo em que pessoas atuam de forma errada. Por exemplo, o bar, o restaurante que não respeita as regras, acaba fazendo com que as coisas fiquem mais complicadas e que as regras mais restritivas acabem colocando todo mundo no mesmo bolo. Ou seja, quem trabalha de forma certa acaba sendo penalizado por quem trabalha de forma errada, por causa de quem trabalha de forma errada. Então, para tentar separar isso, para tentar dar justiça a essa questão, tem que ter uma fiscalização correta para agir em quem está trabalhando de forma errada em benefício de quem está trabalhando da forma correta. Mas o que temos aí de bastidor em cima de fiscalização, hein, ô Sabino? Olha, Joel, Ana, na verdade essa reabertura de bares e restaurantes, né, que foi anunciada hoje pelo governo do estado, assustava um pouco governo e prefeitura por causa de uma possibilidade de desobediência civil. Bares da Vila Madalena abriram, bares do Itaim e do Morumbi abriram, e foi o caso do Ponto Chique, por exemplo, né? Um famoso tradicional Ponto Chique decidiu abrir, né? E prefeitura e governo do estado discordavam de como deveria ser a fiscalização. Então, o governo do estado entendia que seriam os agentes, os fiscais da prefeitura que fiscalizariam. E a prefeitura entendia que era a polícia militar que deveria dar suporte para essa fiscalização. Outro problema foram os bares da periferia, né? Os grupos criminosos, grupos organizados, mandaram recado para a prefeitura e para o governo do estado que não respeitariam, que os estabelecimentos iriam abrir como abriram, de fato, na periferia. E que não era para mandar fiscalização. Muitos deles avisaram. Mandaram para os fiscais? Mandaram para governo. De alguma forma chegou essa informação de que o crime organizado abriria e abriu bares, principalmente bares, na periferia da cidade. Isso assustou e fez governo e prefeitura conversarem sobre que atitude tomar. É óbvio que não está abrindo por causa disso. Há questões de saúde e tal. Mas isso foi uma questão que assustou o governo do estado e prefeitura. E o fato de ter recebido essa mensagem? Ter recebido essa mensagem, assim como a possibilidade de desobediência civil que minaria a credibilidade de prefeitura e governo do estado. Você lembra que lá atrás, quando São Paulo foi vítima dos ataques do crime organizado, não me lembro o ano, não sei se foi em 2008, a gente vai tentar levantar aí, em que o estado inteiro foi vítima daqueles ataques brutais por parte do crime organizado. Nós ficamos sitiados, né? Falou-se muito de que houve uma negociação do governo com o crime organizado. O governo não assume isso, não assume até hoje. Agora, você receber uma mensagem, você receber algo através de uma mensagem, como pode ter acontecido agora, é assustador mesmo. Mas isso pode ter sido uma informação intimidação. que chegou, mas pode ser uma informação que tenha chegado pela inteligência da Polícia Militar. Né? Não vamos dizer que tenha sido um diálogo. Não é isso que eu estou afirmando. Não houve conversas nem negociações com o crime organizado. Houve um aviso. A informação chegou, provavelmente via inteligência da Polícia Militar, de que isso aconteceria. De que e ficaram realmente muitos bares abertos ali. Bares que têm, de alguma forma, o controle e como que o fiscal vai para uma região dessa sabendo disso? Pois é. Então, em algum momento, houve ali conversas duras, mais duras, não digo tensas, mas duras entre prefeitura e governo do estado de como agir nessa situação. Isso aconteceu. A dificuldade de fiscalização é grande já faz um tempo, né? Você está vendo, né, Ana, como o problema, às vezes ele tem que ser analisado, não só no contexto, mas você pegando coisas pontuais. Né? A gente fala, os bares da periferia não estão respeitando, nunca respeitaram. Vai desrespeitar a ordem do crime organizado para você ver o que acontece. Vai desrespeitar a ordem de um criminoso que comanda uma região inteira para ver o que acontece. Nós sabemos que as situações elas são distintas,
né? E nessas regiões, quem acaba mandando é o crime organizado, sim. E o fiscal fica intimidado. Você teria coragem de ir lá, como fiscal, fiscalizar um bar na periferia, em um lugar em que o crime organizado falou, ó, é para abrir, é para deixar aberto. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não pode assumir isso. O Estado não pode aceitar isso, melhor dizendo. Qual que é a marca de São Paulo? Um Estado de respeito. E isso é ser desrespeitado. Se realmente isso estiver acontecendo, precisa ter uma ação um pouco mais forte e aí sim tem que ser por parte da polícia. Não pode ser fiscal, não. Tanto que esses fiscais geralmente atuam com a presença da polícia, né, Sabino? Em alguns casos, ou GCM. Ou GCM. Ou GCM, exatamente. Ou GCM. E a GCM não tem condição de lidar com isso aí também, não. Isso aí é só polícia, só polícia militar mesmo. Agora, só para ficar bem claro, viu, Joel? Nós não estamos dizendo que houve qualquer negociação ou aceitação do governo para essa situação. Bom deixar isso claro. Não teve conversa. Não teve conversa nenhuma e a gente tem certeza que governo, seja lá qual for que tiver aí, não vai aceitar uma situação dessa. Mas, quer dizer, de alguma forma aconteceu essa informação. Isso é para intimidar o fiscal. Essa informação chegou para os níveis de governo. Agora, em relação à fiscalização fora da periferia, esses restaurantes que batem o pé e se mantêm abertos. Em relação a isso, há alguma previsão de apertar a fiscalização? Como vai funcionar? O que houve foi um medo de desobediência civil se alastrar, porque alguns bares já tinham se manifestado, e isso seria muito ruim para a credibilidade das esferas de governo. Antes de encerrar, eu vou pedir 15 segundos aqui, só para fazer uma correção. A gente recebeu a informação, a gente falou do secretário de Negócios de Transportes Metropolitanos na última coluna, Alexandre Baldi, e falamos que ele era do DEM. E fazer só uma correção, ele é do Progressistas. Do DEM é o inimigo político dele lá em Goiás, o governador Ronaldo Caiado, né? Com quem provavelmente ele vai disputar espaço nas próximas eleições. Tá bom, corrigido então. Obrigado, gente. A gente está te devendo tempo, Sabino. Não, Verdade, imagina, obrigado. é verdade, Tem muito mais coisa legal. para falar outro dia, se a gente quiser, sobre vice-prefeito, mas Eu isso fica para quero. outro dia. Eu quero, até porque os Sexta-feira, ouvintes então? estavam gostando Podemos. muito do papo, viu? Estão Você sabe interessados que em hoje eu conhecê-lo. encontrei uma pessoa na academia e ela falou, pô, Joel, gostei da coluna Insights lá com o Sabino. Verdade isso. Pô, muito Juro. obrigado. Muito Falou, obrigado. gostei daquela coluna e tal, achei bacana pra caramba e tal. Ela elogiou. E realmente tem sido muito bacana. Parabéns, viu? Muito gostoso. Muito bom te ter por obrigado. aqui. Prazer. A gente se encontra na Ela sexta. falou, vai ser diário? Eu falei, não, por enquanto é igual a academia, de segunda, quarta e sexta. É isso. Então até sexta. Sexta-feira. Obrigado, Tchau, gente. Sabino. Tchau, Obrigada.